Vamos falar agora sobre planejamento financeiro. Todos nós precisamos planejar a nossa vida financeira. O especialista em investimentos, Leandro Klug, está aqui com a gente para falar que é possível sim, com o nosso salário, seja ele qual for, ainda ter condições de fazer investimento. Claro que na medida do possível de cada um. Leandro, bom dia, muito obrigado pela tua participação. Bom dia, Jorge, obrigado pela oportunidade. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. Bom, Leandro, tudo começa por um planejamento financeiro, seja ele pessoal, né? Eu comigo, planejar a minha vida financeira, se eu não tenho compromissos, ou um familiar, né? Se eu tenho já o esposo, a esposa, filhos ou não, a gente tem que planejar. Poucos fazem, poucos conhecem. Então, por onde a gente deve começar? Primeiro, com a conscientização da necessidade desse planejamento? Você falou tudo, Jorge. Conscientização. Esse é o primeiro passo para que a gente consiga fazer um planejamento mínimo que vai dar um conforto para as nossas finanças, para a nossa família, né? E não deixar, muitas vezes, o nosso psicológico abalado, a preocupação, e que pode, como você bem disse há pouco, se transformar em patologias, né? Então, a conscientização é o primeiro passo. E não é fácil. A gente não pode dizer que fazer um planejamento financeiro, controlar os gastos mensais, é algo assim muito simples. Não, ele requer sim, não é um bicho de sete cabeças, mas requer um pouco de disciplina. Ele requer um pouco de esforço, gera um desconforto no começo, mas isso vai criando-se um hábito, e esse hábito vai ficando cada vez mais leve. E vai ficando cada vez mais leve quando você vai percebendo que vai gerando frutos. Então, lançar ali, começar, a primeira etapa seja através de uma folha de papel, que você faça colunas com a régua, seja num formulário que você buscou na internet, para poder fazer um preenchimento do orçamento familiar, seja uma planilha no Excel ou um aplicativo de finanças pessoais, não importa a ferramenta. O importante é fazer e você ter noção daquilo daquela situação, as entradas e as saídas, o teu salário e as tuas despesas. Porque quando você começa a fazer esse levantamento, muitas vezes você se surpreende. Vou dar um exemplo, a gente vai no médico, o médico pede um exame, um hemograma. E você, antes mesmo de voltar para o médico, você dá uma olhadinha para o hemograma e já começa a perceber que tem algumas coisas fora do normal. E todo mundo, toda pessoa, ela sabe aonde ela está errando. Eu tenho muitos gastos, mas aqui é condomínio, é com moradia, aqui é com a escola, eu tenho gastos com o plano de saúde, supermercado. A gente tem muitas vezes a noção dos gastos maiores, das contas maiores. Mas e as contas menores? Aquelas pequenas despesas, aquele café diário na padaria né, que você acaba não percebendo que lá no final do mês representa uma fatia considerável do teu orçamento, da tua renda. Será que os serviços de internet que você está utilizando, telefonia, streaming, fazendo algumas viagens, gastando com alguns restaurantes mais muito sofisticados, pedindo muito lanche em casa, enfim, cada um conhece já, sabe aonde é que está pecando, e o primeiro passo é colocar isso numa lista. E às vezes você vai perceber, poxa, vou deixar de lado esse serviço aqui, ó, R$100 mensais, eu não utilizo muito, algo mais supérfluo, mais simples, eu não preciso, mas só R$100 por mês? Só que é R$100 que vai se traduzir em 1.200 no final de um ano, e que pode representar uma viagem, uma ida para a praia com a tua família. Então, quando você começa a perceber, fazer esse exercício, você consegue perceber as consequências das tuas escolhas. E é sempre importante colocar a família junto nesse negócio, né? Até a gente pode depois conversar sobre algumas metas, como alcançar, fazer na prática. Que é né? muito importante, né? Quando você faz o planejamento financeiro, que você começa primeiro a se entender onde está indo, de onde vem para onde vai, que é o grande objetivo, né? Isso mesmo. Quanto eu tenho de arrecadação, quanto eu estou gastando, com o que eu estou gastando, e daí você consegue se
talvez se programar um pouquinho melhor, enxergar melhor. Muitas coisas a gente acaba percebendo só ali quando bota no papel, né? Não se tinha noção do tamanho do gasto que custaria alguma coisa que para ti era tão simples, né? Exatamente. Quando você transfere para o papel, aí você enxerga diferente. Exatamente, você né? Uma percebe visão coisa que você achava que dominava, mas na verdade, minhas contas estão tudo na minha cabeça. Eu ouço muito isso. Não, eu gravo tudo na minha cabeça, as entradas e as saídas, né? Meu salário e as minhas despesas. Quando você transfere para o papel, você percebe, opa, eu não tinha visto bem isso. assim. Opa, essas pequenas despesas mensal lá na frente se transforma num valor bem mais considerável. O que a gente tem na cabeça bem delineado é o custo fixo, né? Água, luz, condomínio para quem paga, uma prestação assumida a longo prazo. Isso você tem bem delineado. Você já sabe automaticamente que o teu custo é X. Agora, aqueles imprevistos do dia a dia, aquele cafezinho na padaria, que hoje está caro pra caramba para tomar um café na padaria, aquele almoço fora de vez em quando, né? O abuso com o carro, muitas vezes, né? Que custou uma gasolina a mais ou uma necessidade de um conserto em alguma coisa, tudo isso vai impactar. E não estava na tua cabeça, né? Muito bem, Jorge. E tudo isso impacta. Só que cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem o seu valor, aquilo que ela mais gosta de fazer. Pode ser que para alguma pessoa ela goste de gastar mais com caridade, com uma causa social, outra gosta de viajar, a outra pessoa gosta mais de investir no carro, a outra pessoa gosta mais de se vestir bem, e a outra de ajudar a família. Enfim, você pode colocar isso, listar essas prioridades, e aquilo que não são prioridades, você começa a cortar alguns gastos, diminuir, vai enxugando, né? Porque aí isso vai ficando mais fácil. A gente não pode ser um sacrifício. Por isso que é bom você botar objetivo. Então, senta com a sua família, coloca a situação financeira, o diagnóstico de como que está a situação, e se todo mundo concorda em atingir tal objetivo. Aí, se todo mundo acordar, esse é o primeiro passo, porque não adianta o pai, a mãe fazer por conta. Às vezes o esposo faz, mas a esposa não quer pegar junto, ou vice-versa. Ou às vezes os filhos não estão por dentro dos objetivos dos pais. Os pais não alinharam isso com os filhos. Isso é muito importante. E também, depois de um mês, vocês sentam de novo, rapidinho na mesa, colocam e fazem uma prestação de conta. Gente, parabéns. Aqui conseguimos reduzir a conta de luz em 20%, a de água em 20%. Também o cartão de crédito 30%. Pedimos menos lanche em casa, conseguimos reduzir tanto. Isso resultou numa economia em um mês, R$500 por mês. Poxa, que legal, está dando resultado, né? Então é importante essa prestação de conta, porque isso motiva a família a continuar nesse caminho. E aí, depois de 3 meses, por exemplo, você reúne a família, conseguimos nesses 3 meses R$1.500 de economia. Os nossos objetivos estão se clareando, chegando mais próximo, a gente consegue enxergar isso. Mas a gente precisa comemorar. Desses 1.500, vamos pegar o que vocês acham de 10% para comemorar. Vamos pedir uma pizza? Vamos fazer um bate-volta na praia? Essas comemorações também são importantes. Só que dentro daquilo que vocês se organizaram, estipularam dentro dos 10%. Então, essas comemorações vão ajudando e muito. E você tocou num assunto muito importante que eu não queria deixar passar, Jorge, é a reserva de emergência. Imprevistos acontecem e a gente precisa ter uma reserva de emergência. Se eu fosse deixar aqui um ponto muito importante nessa entrevista, seria: tenha reserva de emergência. Imprevistos acontecem e vão acontecer sempre, com todo mundo. E quando você tem uma reserva, você fica mais tranquilo, você dorme melhor à noite. Se algo acontecer, você não precisa sair recorrendo vou usar todo o meu cheque especial, vou recorrer a uma instituição financeira que cobra, às vezes, juros exorbitantes, né? E isso aí é o barato que sai caro, né? Você, às vezes, pensa muito no presente. Eu mereço, eu vou gastar, não preciso de reserva, estou trabalhando muito, vou gastar. Mas lá na frente isso pode se transformar numa dor de cabeça maior. Agora, Leandro, muita gente deve estar se perguntando, né? Eu ganho muito pouco, pago aluguel,
Tem um monte de despesa, né? Para quase não dou conta de me sustentar ou sustentar a minha família. Como é que eu vou pensar em poupar, ter uma reserva, se o que eu ganho mal dá para me manter? Então, nós temos muitos casos, eu vejo muitas pessoas que às vezes a família ali tem uma renda mensal de 2 salários mínimos e elas conseguem poupar e às vezes uma família que tem uma renda de 10 mil reais não consegue, está endividado, não sabe. Então, isso vai muito da pessoa. Isso é a emoção do momento, é a pessoa não ter aquela consciência, como você falou, porque isso é fundamental, ter consciência. É mais difícil, é mais desafiador se a renda familiar é menor? É mais desafiador, mas você consegue. Se você transferir para o papel, você vai também recorrer à internet a dicas de como economizar, tem muito conteúdo legal na internet de como, dicas, né? Poxa, vá no supermercado mais vezes ao mês e compre só aquilo que está na promoção. Se algo estiver na promoção, mas é algo que você não tem controle, você acaba gastando mais, você ainda não consegue controlar essa emoção. Por exemplo, vou lá e vou comprar um monte de barras de chocolate porque está na promoção. Não. Então, essa eu me conheço. Eu não vou comprar mais, vou comprar só uma. E outros produtos que estão na promoção, você vai lá e consegue estocar um pouquinho mais em casa. Dessa forma, esse é um dos exemplos, né? Mas na internet a gente tem bastante conteúdo legal para dicas práticas de como economizar, inclusive tendo uma renda menor. É possível, então? É possível. Mesmo apertado, no aperto, possível. mesmo para aquelas pessoas que acham que não ganham nem o suficiente para se sustentar. É possível porque isso está mais ligado a um fator emocional, né, do que de dinheiro, do que o dinheiro em si, né? As pessoas às vezes elas autossabotagem, às vezes ela mesma dá desculpa para ela de que eu ganho pouco, não dá, não sobra mesmo, então o pouco que sobrou eu vou gastar. Então não é bem assim. Todo mundo, inclusive aquele assalariado, consegue poupar. E isso a gente vê na prática alguns exemplos de famílias que conseguem fazer isso. E como eu dou esse pontapé inicial da poupança para pelo menos, né, separar algo para uma emergência? Um exemplo muito prático, a reserva de emergência é fundamental. Geralmente se orienta que 50% da tua renda familiar, da tua renda, não seja gasto com gastos fixos. Os gastos fixos não podem ultrapassar 50% da renda. Os outros 50% você vai dividir em reserva de emergência, se você não tem. Esse é o fundamental, antes de querer investir, antes de querer poupar, é reserva de emergência. O ideal é que você tenha 12 meses do teu salário guardado, né, para algum imprevisto. 6 meses, às vezes, pode ser o suficiente. Isso também você tem que se conhecer. Você tem muitas dívidas, carro financiado, paga aluguel, condomínio, você é autônomo, às vezes a tua renda oscila, então você tem que ter uma reserva por mais meses, 12 meses. Se você já está com tudo quitado, está empregado, se você for desligado da empresa, se conseguir se realocar no mercado de trabalho facilmente, talvez então 6 meses de reserva de emergência já é o suficiente. E uma dica na prática é, por exemplo, fazer uma poupança programada. Eu conheço pessoas que fazem poupança programada para vários itens, aí elas vão lá e escrevem poupança programada para o IPTU, poupança programada para o licenciamento do carro, para a matrícula das crianças, para férias de final de ano. Então, assim, todo mês, aqui, né, 30, 50 reais para cada finalidade, fica mais fácil de você controlar. Ali já é um grande passo, porque você já está fazendo o controle na prática. Não deixa só para quando virar o ano, você, tem licenciamento, matrícula, IPTU, e agora? Vou recorrer usar todo o cheque especial, recorrer ao empréstimo, aí vira aquela correria, toma às vezes decisões precipitadas. Então, esse é um exemplo de como começar a poupar e se organizar para as despesas futuras. Começando pelo planejamento financeiro, é mais fácil de você se programar e definir metas, né? Planejamento financeiro, sim. E principalmente quando no planejamento financeiro você coloca ali e escreve os seus objetivos. Não é só apenas lançar as entradas e as saídas, né? O que eu estou gastando aqui dentro do cartão de crédito?
né? O que tá comendo pelas beiradas? Você tem que extrair o máximo de informação daquilo que está acontecendo, fazer um planejamento e escrever os objetivos. Meu objetivo no médio prazo é trocar de carro, porque eu estou precisando. No meu objetivo de longo prazo é fazer uma viagem para minha família lá para tal cidade. Então, quando você coloca esses objetivos escrito, isso ganha mais sentido. Faz mais sentido para você, você fica mais motivado, você tem um gás a mais para continuar com aquela disciplina, né? E além de virar hábito, você fica mais motivado ainda e você traz a família, mostra isso para eles, isso é muito importante. Eu sempre digo, né? Que tipo de investimento eu vou colocar esse meu dinheiro? Para cada panela tem a sua tampa, né? Às vezes uma tampa vai servir para outra panela, mas às vezes se você colocar uma tampa errada na panela de pressão, vai dar problema, não vai? Então, será que você querer guardar um dinheirinho para a tua aposentadoria é o ideal botar na poupança? Ali onde você pode tirar com muita facilidade para qualquer emergência, qualquer imprevisto que aparecer? Não. Nesses casos, recomenda-se, por exemplo, uma previdência privada. Hoje, a gente até estava conversando, né? O INSS está muito deficitário, a gente não pode contar apenas com essa renda no futuro. Temos que ter, sim, o INSS contribuir, mas precisamos, já não é nem um diferencial, já é uma necessidade, a gente fazer uma previdência privada onde a gente vai contar com uma renda extra para manter o nosso padrão de vida lá na frente, para dar um pouco mais de conforto, um pouco de tranquilidade. E esse é um investimento adequado, porque você não vai poder resgatar ali fácil. Vou entrar no meu aplicativo, na minha conta e resgatar. Não é tão fácil assim. Então, ele te obriga a guardar esse dinheiro para essa finalidade. E, além disso, tem outros objetivos, como uma previdência privada. Ele traz não só rendimento, juros acima da média, porque é para longo prazo, então uma rentabilidade boa, mas você também tem o benefício do incentivo fiscal. O governo ele incentiva a previdência privada, ele te dá desconto no imposto de renda. Na prática, quer dizer o quê? 12% da tua renda anual você consegue abater da base de cálculo. Então você vai pagar menos imposto de renda também. Na hora de fazer a declaração e restituir, vai ganhar uma restituição maior. E ainda tem um terceiro benefício. A gente podia falar de muitos benefícios da previdência privada, mas eu vou falar mais de um terceiro que eu considero muito importante, que é o planejamento sucessório. Se você está guardando dinheiro para a tua previdência ou já está usando ela, né? Já está na fase de usufruir dessa previdência privada, mas vir a falecer, esse dinheiro ele vai para os teus herdeiros, para os teus entes queridos, sem a necessidade de passar por inventário, sem ter aquela burocracia, aqueles custos elevados que a gente sabe que é bem difícil com o inventário. Então, tem muitos produtos bons no mercado e, como eu disse, né, para cada panela tem a sua tampa, a gente tem que adequar esses produtos ao perfil do investidor. Então, ele vai ter, às vezes, um produto para o curto prazo, primeira reserva de emergência. Não podemos esquecer. Depois um investimento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Esses de longo prazo, normalmente, eles te dão uma rentabilidade maior, né? Então, separando dessa forma, você consegue potencializar os seus investimentos e garantir um futuro melhor. Exatamente, né? Aliás, hoje, quando uma criança nasce, né, os pais já deviam pensar nisso e abrir algo dentro das condições, é lógico que cada um tem, mas hoje é possível abrir com pouco recurso, Com né? certeza. Com certeza. Pouquinho por mês você já consegue. Exatamente. Se pensasse assim, né? A criança nascesse e já abrisse algo lá e todo mês botasse lá 20, 30, 50, 100 reais, Isso. quando essa criança chegasse numa idade adequada, quanto ela não teria já à disposição dela? Posso até dar o meu exemplo, Jorge. Quando os meus filhos nasceram, eu abri a conta corrente uma semana depois, na própria certidão de nascimento, ela já sai com CPF. Eu cheguei ali na cooperativa, abri a conta corrente deles e já coloquei um valor inicial, R$30. R$30 mensais, uma transferência automática para a conta deles. E também uma previdência privada já fiz para eles. Essa previdência privada, de apenas R$50 por mês, vai traduzir em mais de R$1.500.000 quando eles tiverem 55 anos de idade. Então, essa é a previsão. Então, quando você consegue enxergar lá na frente a tranquilidade, o futuro que você vai poder proporcionar para o teu filho, você,
preciso fazer esse investimento. E são só R$ 50 por mês? Será que eu não consigo guardar R$ 50 por mês para garantir o futuro do meu filho? Será que eu consigo enxugar um pouquinho os gastos aí com bar, com restaurante, com gasolina, para poder garantir isso para ele? Isso é fundamental pensar nisso também. Com certeza, né? E serve não só para os pais, avós também que querem Sim. Um neto num mundo mais diferente, né? No futuro, com não tanta dificuldade, que a tendência sempre é essa, a gente querer que os que vêm atrás de nós não passem por tanta dificuldade como a gente passou, né? Exatamente. Que tenham mais facilidade, né? Isso mesmo. Essa que é a questão. O Leandro é especialista em investimentos lá na ViaCred, né? E a ViaCred tem essa questão da educação financeira, né, Leandro? É um dos objetivos dessa cooperativa também, é educar o cidadão financeiramente para que ele tenha sucesso financeiro, tenha uma vida equilibrada financeiramente. É difícil? É fácil? Não é fácil, né? Para muita gente é muito difícil, né? Tem muita gente aí que luta no dia a dia para dar conta das contas e não consegue, tanto é um número só em Blumenau, mais de 100 mil famílias estão endividadas. Então a gente vê aí, muito disso é dificuldade e muito disso é uma falta de gestão financeira do dinheiro familiar também. Por isso que a gente está aqui para orientar, sempre com esse objetivo. Exatamente. Controlar as finanças não é um bicho de 7 cabeças. Ele é um pouco desconfortável, como você disse, mas requer... você tem que dar o pontapé inicial e colocar isso como uma meta, mensal, quinzenal, você vai acompanhar suas finanças, e isso vai virar um hábito e vai ficando mais leve. E para isso, os cooperados, quando eles buscam a ViaCred, a gente tem lá o Serviço de Orientação Financeira ao Cooperado, o SOA, onde a gente dá essas orientações, fornece ferramentas como uma planilha para preenchimento. A gente tem o ProGrid, que é o Programa de Desenvolvimento Social e Educacional do Cooperado, onde a gente tem muito conteúdo legal, presencial e na plataforma online para fazer cursos de finanças, curso de vendas, cursos de administração financeira familiar, empresarial. Então a gente preza muito por essa educação financeira, afinal os cooperados são os donos da cooperativa, né? Então se eles vão bem, a cooperativa deles também vai bem. Tá certo. Obrigado pela tua participação, Leandro. Obrigado, Jorge. Esse assunto é um assunto que a gente tem que manter uma insistência nele, né? Exatamente. E a gente vai voltar a conversar mais sobre essa questão do equilíbrio financeiro das famílias, o equilíbrio financeiro pessoal. Começa pelo pessoal, né? Quando a gente está bem com alguma fase da nossa vida, a gente consegue melhorar o do outro também, né? Também conseguimos levar mais para frente. Começa por nós. Primeiro, o ponto inicial somos nós. Isso. E aí a gente passa para a família e assim vai. Isso. Eu queria deixar assim, se eu fosse deixar uma mensagem final, o teu controle financeiro, a sua organização financeira, ou para quem já está mais estabelecido, já tem uma carteira de investimentos, a tua carteira de investimentos também, ambos eles têm que conversar com os teus sonhos, né? Quando você tem sonhos, quando você tem um porquê fazer, você vai conseguir agir mais fácil, com mais motivação, não vai ficar tão pesado, né? Você começar agora a sacrificar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque você tem algo maior lá na frente. E chegar lá na frente, olhar para trás e dizer, poxa, ainda bem que eu tomei essa decisão de fazer essa organização, ainda bem que eu tomei a decisão de fazer essa previdência privada, ainda bem que eu tomei essa decisão de fazer essa poupança programada, né? Que vai me facilitar e tirar a minha preocupação. E assim você vai poder, né, deitar à noite, botar a cabeça no travesseiro mais tranquilo. Isso é muito importante, é fundamental. Sem dúvida. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Estamos chegando aí no final de semana, né? E um final de semana de feriadão mais um, então um ótimo feriadão para você também. Obrigado.